Conta pra gente a história do Luizito Soares. Tá bom, vamos lá. É o seguinte, o Renato Gaúcho preservou o Luiz Soares dessa partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. A razão principal, a primeira explicação para sequer ter levado o Soares nem foi com a delegação para São Paulo, permaneceu em Porto Alegre. A primeira razão para isso é o desgaste. O Soares é um cara já veterano, já experiente, sofre para se recuperar entre um jogo e outro e tem jogado muito. O Soares jogou os 90 minutos do Grêmio em todas as partidas até agora no Brasileirão. Todos os 4 jogos ele atuou durante os 90 minutos. E o Grêmio se prepara para uma sequência de 4 partidas em 11 dias. Então, antevendo essa sequência, essa maratona, esse desgaste que o Soares vai ter, o Renato optou por tirar ele. Mas tem um ingrediente a mais, ou melhor, 2 ingredientes a mais, nessa preservação do Soares, que a gente também está contando lá no All Sport. O primeiro deles é o campo sintético. O piso sintético do Allianz Parque. O Renato Gaúcho é um cara que já falou diversas vezes sendo contra a grama sintética. Por mais que isso já seja a realidade do futebol no Brasil, no mundo, que o gramado do Allianz é muito bom, é dos melhores gramados sintéticos que pode ter no planeta, todo mundo sabe disso. Mas o Renato é muito contrário à ideia do campo sintético. Ele reclama repetidamente e se entende, ou ele entende, que o campo sintético pode agravar o segundo ingrediente dessa história. Que o Soares, ele reclama de dores em um dos joelhos. Ele volta e meia na recuperação de jogos, sente dores, perde algum tipo de treinamento, faz um trabalho especial. Então, o que o Grêmio entendeu é que o impacto no campo sintético, diferente do campo natural, pode agravar essas dores no joelho, e isso, aliado ao desgaste, aliado à sequência de jogos que o Grêmio vai ter, resulta na preservação do Luiz Soares. O Grêmio elencou essa partida como a ideal para preservar o Luiz Soares, ainda que seja um grande jogo, ainda que seja um grande adversário. O Soares, todo mundo sabe, é a maior estrela do Grêmio nesse momento. O Grêmio entendeu que por estes fatores era necessário dar uma segurada. Quem deve entrar no ataque é o André Henrique, o jogador que o Grêmio contratou do Hercílio Luz, depois de ter feito um bom campeonato catarinense. Evidentemente que se o Renato pode colocar o Galdino na frente, daqui a pouco empurrar o Vina para o ataque, são coisas que vão ser definidas mais adiante, mas a tendência é que jogue realmente o André Henrique e o Soares está fora desse jogo com o Palmeiras. E seja qual fosse o jogo em que ele fosse preservado, seria uma ausência sentida agora, depois, ali na frente, daqui a pouco tem Grenal, então tudo isso é pensado certamente nesse planejamento, os jogos importantes de Campeonato Brasileiro que vão se avizinhando. Aí alguém vai falar, poxa, mas contra o Palmeiras não é um jogo importante? Importantíssimo, né? Mas aí são escolhas que alguém tem que fazer e o Departamento de Futebol, a Comissão Técnica, optam dessa maneira, Marinho. E daí entra também a questão do sintético, entra a questão do joelho, entra a questão da necessidade de recuperação rápida. Domingo já tem o Fortaleza, que é um jogo também bastante complicado. Depois tem a Copa do Brasil, que é eliminatório. Depois tem o Grenal. Então o Grêmio tem uma série de partidas complicadas, né? 4 jogos em 11 dias e o Soares tem essa dificuldade de recuperação. Por isso que ele foi sacado, que ele não joga contra o Palmeiras. E ficou em Porto Alegre não para fazer tratamento. Eu quero que o torcedor não entenda que daqui a pouco o Soares está lesionado. Não é nada disso. Se fosse um jogo decisivo, se fosse uma final, se fosse um duelo que valesse o primeiro lugar do campeonato, mais lá para o fim da competição, beleza, o Soares iria jogar. Não é vetada a participação dele em campo sintético, nada disso. É que, levando em conta todos esses fatores, o Grêmio optou por não colocar o Soares, muito por força do Renato Gaúcho, que é quem toma a decisão final nesse aspecto e em praticamente todos os outros no tricolor. Não, o gramado sintético, lembrando isso. O Soares é o artilheiro do Grêmio no ano, né, com 12 gols em 20 jogos. O vice-artilheiro é o Galdino. Sim. E o Soares fez o primeiro gol dele no Brasileirão, no último jogo contra o Bragantino. Foi o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. E esse gol aí é importante, sabe por quê? Porque em competições nacionais, os gols do Soares valem uma marca de bonificação, né? Então, para ele é muito importante. Se ele atinge, 15 gols, ele ganha um bônus no salário. Se ele atinge 20, 30, enfim. Então, nas competições estaduais, só valia contra o Inter. Nas nacionais, valem em todos os jogos. Então, é importante para ele esse gol para botar. Mas não que esteja faltando, né? Não acho que está faltando o Soares, mas sabe como é que é? Dinheiro a gente não recusa.
E o Marinho, sem saber, acabou de me dar o gancho para o nosso próximo tema, porque a gente vai explicar qual que é a bonificação do contrato do Endrick do Palmeiras no negócio com o Real Madrid, à medida que ele vai fazendo gols. Marinho, obrigado pela participação, viu? Prazer, estou aí de volta a qualquer hora. Um abração para vocês.